quero ler João 20 a partir do verso de número 24. Quantos acharam? Digam, eu achei. João 20, 24, diz assim a minha Bíblia. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão, coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Rei meu e Deus meu. Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Eu vou te pedir para não fechar a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. Hoje eu quero falar sobre buscando experiências com Deus. Tomé é chamado de o apóstolo incrédulo. O apóstolo incrédulo, porque ele duvidou da ressurreição. Mas Tomé fez algo muito bacana. Eu não sei se ele foi comprar crédito para o celular dele, eu não sei se ele saiu para trabalhar, não sei o que ele arrumou. Eu sei que no dia que Jesus se apresentou vivo para os apóstolos, ele não estava. Ele era o único que não estava. Talvez fosse o único empregado. O resto estava tudo desempregado. E ele estava lá trabalhando. E quando Tomé volta à noite, imagine isso. Você volta, encontra com seus 10 amigos, porque Judas já havia se matado. E eles viram para você e dizem assim, cara, você está com urucubaca na sua vida. Você não acredita. Jesus apareceu vivo aqui para a gente. Adivinha quantos faltaram? Você conseguiu perder o melhor evento, a ressurreição. E Tomé então fala uma frase que a gente pode ver de duas maneiras. Ele diz assim, ó, se eu não colocar meus dedos na mão dele, onde foi furado, se eu não olhar, não pegar, não sentir, não experimentar, eu não crerei. A Bíblia diz que uma semana depois, Jesus se apresentou novamente para eles. Para quem não sabe, depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda aqui na terra, fazendo aparições para várias pessoas e para vários grupos de pessoas. Jesus chegou pela segunda vez, entrou, todos estavam presentes e Tomé ali também. Aí Jesus falou, Tomé, põe a sua mão aqui, toca em mim, veja que sou eu mesmo. E aí o Tomé falou, Senhor meu e Deus meu. E Jesus falou, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Eu quero pegar um lado bom do Tomé, já que a gente sempre bate muito nele. O Tomé, ele tinha uma coisa muito legal. Ele queria a experiência dele com Deus. Ele não queria viver de uma experiência por tabela. Ele não queria, igual muitos filhos de crente, uma coisa que me preocupa, gente. O Brasil, quem está muito feliz de ver muita gente convertendo no Brasil? Eu sou segunda geração de crentes no Brasil. Eu peguei a primeira, os meus pais e avós foram a primeira geração de crentes no Brasil, antes não tinha. Aí eu sou a segunda, mas meus filhos e os jovens do Brasil hoje, você que está aqui dentro, já é a terceira. Sabe o que é uma coisa que me preocupa muito? É a geração atual de cristãos estar vivendo somente da experiência dos seus antepassados. Então meu avô, minha avó me contavam as experiências deles com Deus, meus pais me contavam as experiências deles com Deus, mas e a minha? Nascer num berço cristão é fantástico? Maravilhoso. Queira Deus que todo mundo nascesse num lar onde Jesus é o Senhor, onde não tem bebida alcoólica, não tem cigarro, onde não tem pornografia, não tem nada, mas não é esse o fato. Contudo, o perigo da pessoa que nasce num lar assim é ela nunca ter as experiências dela. Ela sempre vive uma fé de segunda mão. Ela
Tomé podia ter feito isso. Tomé podia ter olhado e falado: Pedro, cara, eu vou com sua cara. Eu até não vou muito com a cara de Judas, não, mas com a sua eu vou. Se você falou que você viu Jesus, para mim basta. Engraçado que muita gente não entendeu ainda isso. A vida é sobre ter experiências com Deus. Para que Deus colocou o homem no jardim, gente? Será que Deus precisava? Vamos usar o cérebro. Deus precisava mesmo de Adão para cuidar do jardim? Que tanto de anjo que Deus tem? Deus queria um relacionamento. O que Ele quer com a gente hoje? Um relacionamento. Ele quer ter experiências comigo, experiências com você, e Ele não quer esperar a gente morrer para ter essas experiências com Ele. Qual é a maior experiência que a gente pode ter com Ele? A salvação. Você entregou a sua vida a Jesus? Essa é a maior experiência que um ser humano pode viver, porque a sua alma é transformada, seu coração é renovado e é operado no seu coração um milagre chamado regeneração. Morre o velho você e nasce um novo você. Agora, esse novo você é um novo você cheio de vontade de ter experiências com Deus. Quem quer ter experiência com o Senhor aqui? A Bíblia nos fala de um homem que ele andou com Deus, e ele teve tantas experiências com Deus, que Deus falou: chega, aqui, eu não vou esperar você morrer não, vem logo para cá, nós já somos muito íntimos, para poder ficar você daí e eu daqui, vem. Já imaginou? Eu queria saber mais detalhes sobre Enoque. A Bíblia só diz que ele andou com Deus, e Deus falou: vem. Já imaginou você ser como Elias? Um cara que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus mandou um cavalo de fogo, uma biga, buscar o cara na terra, e um monte de gente viu. Quem fica com um pouquinho de raiva, fala assim: que raiva. Quem lê na Bíblia assim, o apóstolo Paulo falando: porque eu fui até o terceiro céu. Cara, que experiência. Ele foi uma experiência tão forte, gente, que Deus teve que permitir uma coisa ruim na vida de Paulo, para ele não ficar orgulhoso. O famoso espinho na carne. Sabe por que veio o espinho na carne? Porque as revelações que Paulo teve nesse episódio foram tão grandes, que Deus não quis que Paulo ficasse orgulhoso. Já imaginou você viver experiências com Deus tão fortes, a ponto de Deus falar assim: eu vou ter que permitir alguma coisa dar errado na vida da minha filha e do meu filho, porque senão ele vai começar a achar que ele é a quarta pessoa da Trindade. Essa história de Paulo me irrita, porque eu nunca fui nem no primeiro céu, que dirá no terceiro. Experiências com Deus é o que Deus sempre quis nos dar. Andava com o homem pelo jardim, esse andar foi rompido, e hoje ele volta. Quando? Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós começamos uma vida de experiências com Deus. E eu posso te falar como é que é o legal? O legal não é 2, 3, 4 experiências com Deus fortes por ano, não. O legal é uma pequena todo dia. Uma pequena todo dia. Uma pequena experiência com Deus todo dia. Todo dia uma experiência com Ele. Todo dia é como se Ele estivesse te cutucando, falando assim: oi, psiu, oi, lindo, oi, tô aqui. Ei, psiu, oi, sumido, oi. Oi, você fica assim nele: oi, Jesus, Jesus, e ele assim, você, oi, 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 oi. E os dois estão juntos o tempo todo. É isso que Zaqueu queria. O que tem de impressionante na história de Zaqueu? Ele era um cara que queria ter uma experiência com Deus, e para ter essa experiência, ele fez mais do que o resto. Ele subiu numa árvore. Que tanto você quer ter uma experiência com Deus? Imagina uma mulher discreta, mas doente. O que ela falou? Eu quero ter uma experiência com Jesus, mas eu não queria incomodar, porque eu estou vendo que todo mundo fica abafando o homem. Eu vou lá, encosta assim, estou curada. Não quero um momento no gabinete, não quero 2 horas para contar meus problemas, não quero marcar horário, quero nada, eu só quero encostar nele. E Jesus parou e falou: epa, aconteceu uma experiência aqui, alguém me tocou. E Pedro, bocudo, falou: Senhor, tem alguém que não te tocou? Todo mundo esbarrou no Senhor. Jesus falou: alguém me tocou diferente, alguém quis algo de mim diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: se Jesus entrasse aqui em carne e osso, o que te diferenciaria de qualquer um outro que está aqui, ou de qualquer um outro que está lá fora?
Sabe qual é a base para termos experiências com Deus? Vontade. Vontade. É o que eu venho falando aqui domingo após domingo, fome. Eu vou beber o tanto de água que tem aqui, mediante o tanto de sede que eu tiver. Eu vou chegar em casa hoje à noite e vou jantar, mediante a fome que eu tiver. Você só vai viver experiências com Deus do tanto que você quiser ter experiência com Deus. Agora, nós não podemos reclamar depois, porque nós temos um Deus que Ele se faz presente. Tem gente que tem muita experiência com Deus, sim ou não? Tem gente que tem pouca experiência com Deus, sim ou não? E tem gente que tem nenhuma experiência com Deus, sim ou não? A culpa é de Deus? Não é de Deus. Ele está sempre, como é que diz a música? De braços abertos para mim. Então, Deus não tem filhos prediletos. Deus não fala, não, vocês pegam a linha de lá. Vocês aqui são meus filhos prediletos, para vocês eu vou dar mais experiências. Não. Ele quer que tenhamos experiência, e Ele deu essa experiência para Tomé. E Tomé vivenciou algo incrível naquele dia. Agora, se nós queremos ser os discípulos que vão viver essas experiências com Deus, nós precisamos ter um desejo. E esse desejo precisa cada dia aumentar mais. À medida que o seu desejo por experiências com Deus crescer, vai crescer também a sua vontade de ter experiências com Ele. E essas experiências vão cada dia mais se tornando maiores, se tornando melhores. E eu queria usar uma mulher hoje aqui no meu texto, para mostrar para você alguns segredos para termos experiência com Deus. Exatamente João capítulo 20, verso 1. Nós vamos ver um pouquinho com uma ex-prostituta, ex-possessa de 7 demônios, como ter experiências com Deus. João 20, verso 1. Agora uma coisa engraçada, gente, me corrija se eu estiver errado. É impressão minha ou pessoas que foram fundo no reino do diabo, parece que quando elas se convertem, elas têm mais experiência com Deus do que nós que nascemos num lar cristão? Eu estou errado, me corrija. Parece que quando a pessoa vai fundo nas trevas, quando ela vem para a luz, ela quer muito da luz. Essa mulher que nós vamos estudar aqui agora, não foi só prostituta. Ela foi prostituta e possuída de 7 demônios. Inclusive, o diabo inventou a mentira de que essa mulher teve um caso com Jesus. Tem até filmes mostrando isso. É uma mentira grosseira, né? Jesus jamais faria isso, um homem santo. Mas eu quero te mostrar alguns segredos de Maria para termos uma vida de experiência com Deus. O primeiro segredo está aí no verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro. Qual é o primeiro segredo para termos experiências com Deus? Nós temos que querer. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai ter que vir te cutucar. Ei, chegou sua hora de ler a Bíblia. Ei, é a sua hora de orar. Oi, vamos fazer o culto no lar. Ai, eu não queria. Bem no meio do filme. Aí senta todo mundo lá aborrecido. Não, o texto diz que Maria levantou. Eu fico imaginando ela, quem sabe já casada, quem sabe já com filhos. O texto não fala. Ela levantou, deixou o café da manhã arrumado, colocou tudo em ordem e saiu, estava de noite. Gente, você sabe o que é sair de noite para uma mulher, hoje no Brasil, aqui em Belo Horizonte? Meus amigos falam assim, eu cheguei ontem de Fortaleza, eu sou louco para conhecer Belo Horizonte. Eu falo, não seja não. Por quê? O nome é bonito, mas a cidade está largada, nós tivemos prefeitaiada ruim. Pensa numa má administração, foi a minha cidade, ela está meio largada. E uma mulher andar de madrugada em Belo Horizonte, como é que seria? Meio complicado. Gente, se hoje é complicado, e naquela época que a mulher valia menos que uma vaca, você sabia que nessa época Aristóteles dizia o seguinte: o valor da mulher está em algum lugar entre o pássaro e a vaca. Muitos homens, tanto é que lá no Oriente, eu cansei de levar caravanas para o Oriente, a minha mulher sabe, nós cansamos de levar caravanas para Israel. Aí as moças que vão na caravana com a gente, os árabes chegam e falam assim: eu dou 10 camelos nessa moça. Isso acontece direto lá, não é? Aí nessa aqui, aí a gente começa a negociar, e as meninas ficam assim: o que está falando? Não, o homem está, peraí, calma que nós estamos negociando aqui.
E Bitcoin? Não, Bitcoin não, camelo. E os árabes falam sério, porque nessa aí eu dou mais camelos, essa aqui não. É mesmo, você dá quantos camelos? Imagina você, mulher, ser tratada a nível de animal. Gente, Maria levantou de madrugada. Você sabe o risco que essa mulher correu? Saindo de madrugada. Mas ela queria ter uma experiência com Jesus.